A história da humanidade toda, ela foi marcada em um antes e depois. Nós estamos no ano de 2021. Então, significa dizer que esse ano teve início num evento. Eu estou em 2021. Então, o primeiro dia do ano de 2021 aconteceu em um evento mundial. Um evento que marcou todos os calendários do mundo. Marcou a história da humanidade. Então, para que eu e você venhamos entender que evento foi esse, que episódio foi esse, então vamos voltar 2021 anos atrás e vamos nos deparar com esse evento. Que evento é esse? O Senhor Jesus sendo entregue no altar do Calvário, ou não? A humanidade toda foi marcada entre antes e depois de Cristo. Veja que tudo que se querem falar antes de Cristo, tantos anos antes de Cristo, tantos anos depois de Cristo. Mas por que esse evento marcou a humanidade? Porque ali Deus, Ele trouxe uma nova história para a humanidade. Porque através do sacrifício do Senhor Jesus, toda a humanidade, tanto os que já existiam na ocasião, quanto os que viessem, teriam o direito da vida eterna pelo sangue derramado naquele dia que se iniciou essa temporada de anos. Todos, tanto naquela ocasião, quanto os que nasceram décadas ou séculos ou milênios depois, se beneficia do que foi feito no altar. E Satanás sabia disso naquela ocasião. O diabo sabia do que iria acontecer naquele dia, no Calvário, no altar de Deus, quando o Senhor Jesus entregasse sua vida como sacrifício. Satanás sabia. Então prova que sabia que ele usou de tudo, ou fez de tudo para tirar Jesus do altar. No deserto, o próprio Satanás tentou Jesus. Satanás usou, naquela ocasião, os religiosos e tantos outros, para tentar desviar Jesus desse plano de Deus. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, Satanás usou a multidão para dizer: se és o Filho de Deus, desce daí, salva a ti. O ladrão, um dos ladrões, disse: se és o Filho de Deus, desce também. Todos queriam, o inferno queria que Jesus saísse de onde? Do altar, para que aquela história nova, aquela nova história não fosse escrita. Os próprios discípulos, Satanás entrou em Pedro, como diz o texto aqui, vou ler para si, depois eu dou as referências. Satanás entrou em Pedro porque diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, que era discípulo próximo, Pedro era distante ou próximo? Próximo, chamando-o à parte, quer dizer, não falou no meio de todo mundo, começou a reprovar, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, de modo algum isso vai acontecer contigo. Então, Satanás, ele tentou de todas as maneiras impedir Jesus de voltar. E não é isso que ele faz hoje? O diabo sabe. Naquela ocasião, Satanás sabia o que ia acontecer no altar. Quando Jesus consumasse, ele perderia o direito sobre a humanidade da morte pelo pecado, porque naquela ocasião, isso é um outro assunto, a antiga aliança não resgatava mais ninguém, foi preciso uma nova.
Então o diabo perdeu o domínio sobre a morte, sobre a humanidade. Satanás foi despojado. O nome de Jesus Cristo deu a nós autoridade sobre ele. Então Satanás sabia que se aquilo acontecesse, a consumação está consumado, ele iria perder tudo, ele seria despojado. Por isso que ele jogou com todas as forças. Hoje não é diferente. Satanás tenta tirar você do altar, ou faz você ir para o altar não de verdade, não na sinceridade, mas pela metade, e pela metade Deus não aceita, porque você não quer ninguém pela metade. Quem queria uma esposa pela metade? Um marido pela metade? Um salário pela metade? Uma vida pela metade? Ninguém. Se eu que sou ser humano não aceito metade, quanto mais Deus. Ele procura aqueles cujo coração é o quê? Totalmente dele. Então, da mesma maneira como Satanás sabia o que iria acontecer, ele sabe o que vai acontecer na tua vida ali no altar. O diabo sabe que ele não pode parar Deus, ele não pode mudar o que está escrito, ou pode? Satanás não pode mudar o que está escrito, o que Deus prometeu ele vai cumprir. Satanás pode impedir o agir de Deus? O que Deus disse? Agindo eu? Ele pergunta, quem vai me impedir? Satanás não pode impedir o agir de Deus, ele não pode mudar o que está escrito. Deus é fiel, mas ele pode impedir você de fazer a tua parte. E ele vai jogar com tudo, ele vai jogar sujo, e principalmente agora ele vai usar o sentimento, porque na ocasião ali de Pedro, o que ele usou? Uma pessoa próxima, e usou o sentimento. Ó Senhor, tenha pena de ti mesmo, não é bem assim, não é bem desse jeito, olha, pensa bem. E não é isso que acontece agora, principalmente em final de ano? E quantos que por darem ouvidos à voz do mal, não se entregam por inteiro no altar, não fazem o que a fé pede, não atentam para a voz de Deus, mas se deixam levar pelas emoções, pelo sentimento. Veja que quando Pedro disse isso, Jesus tratou Pedro com a maior compreensão, no sentido da palavra que ele deu, né? Jesus foi até delicado. Ô Pedrinho, obrigado Pedrinho, poxa, queria agradecer você Pedrinho por me alertar, por me dizer, olha, eu vou pensar nesse assunto, é verdade mesmo, não é preciso tudo isso, né? Acho que Deus, Pedrinho, Deus me mandou aqui embaixo, mas acho que Deus estava meio equivocado. É verdade, é pensando bem Pedrinho. Foi isso que Jesus fez? Ele foi radical com aquilo que mudaria a história da humanidade. Ele foi zeloso com a minha vida e com a tua. Na hora Jesus olhou para Pedro e deu aquela palavra carinhosa: arreda Satanás, porque você não está cogitando das coisas do alto, mas sim das coisas terrenas. Então tua vida tem que estar no alto, não embaixo. Tua vida tem que estar onde? No alto, é no altar. Imagina a reação de Pedro. Eu acho que Pedro só não infartou porque ele era bom do coração. Porque Pedro deve ter levado um susto tão grande, ele deve ter ficado tão desconcertado. Mas veja que é assim, você tem que ser radical com aquilo ou com aqueles. Não é maltratar não estou falando para maltratar não, é ser radical, é cuidar da tua vida, é cuidar da tua fé. A vida é sua. Então, quando as pessoas vêm dar opinião sobre a tua fé, sobre a tua vida, fala para elas com a maior delicadeza. Fala, olha, eu agradeço, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Obrigado, tá? Pronto. Ofendi alguém? Maltratei alguém? Explodi alguém? Não. Obrigado, queria agradecer, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Obrigado, tá? Amém? É isso aí. Não gostou? Come menos. E se gostou, vem comer mais com a gente. Então, de repente, você está aí, dividido. E veja que Jesus foi claro: arreda-te, eu vou para o altar. Eu vou fazer aquilo que Deus determinou. É necessário.
E veja que o Senhor Jesus sabia tanto que ele precisava ir logo para o altar, que surgiu entre os discípulos um comentário que um deles seria o traidor. E um deles perguntou assim: Senhor, quem é o traidor? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a quem? A Judas, filho de Simeão Iscariotes. E após o bocado molhado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faça depressa. O que pretendes fazer, faça depressa. Vamos pensar nisso. Bem, Jesus mandou Judas Iscariote entregá-lo logo. Então o que Jesus estava querendo dizer? Eu tenho que ir logo para onde? Para o altar. Ou eu estou equivocado? Bem, Jesus falou para ele: o que você tem que fazer, faz logo. Você vai me entregar para eu ser sacrificado. Vai logo, porque eu tenho que ir logo. Tem que ir já, tem que ir agora. Então o que eu preciso fazer para mudar a minha história, eu tenho que demorar, pensar, eu tenho que fazer logo. Quem deseja uma nova história? Então eu pergunto: você tem que fazer o que tem que fazer quando? Logo. É hoje, é já, é agora. Não deixe para depois.